Meus irmãos, eu vou convidar vocês, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Vamos ler mais um pouquinho. Não, porque vai se for. Coríntios, Capítulo 4, vamos ler 16 mesmo. Segundo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Na verdade, depois eu leio os anteriores. Diz assim: por isso não desanimamos, embora estamos extremamente desgastados. Estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todas estas coisas. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é momentâneo, mas o que não se vê é eterno. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Sentado. Meus amados irmãos, se você for perceber esse texto a partir do versículo 8, você vai ver, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sobre nosso corpo o morrer de Jesus, que deu a sua vida para ser revelada em nosso corpo. Pois nós que somos e estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus Cristo, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo material, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Mas, como está escrito, criei e por isso falei. Como esse mesmo Espírito gerou fé, também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também ressuscitará com Jesus a nós, para que é esse Jesus que apresentamos a vocês. Meus amados irmãos, Paulo deu um relatório aqui de como é complicada, irmão Adão, a vida do crente, ou aliás, porque perceba nesse princípio, de todos os lados somos pressionados. E quando Paulo fala nesse texto, de todos os lados nós somos pressionados, ele estava falando literalmente de uma prensa. Não sei se você já viu uma prensa. Literalmente, quando uma prensa é utilizada, ela esmaga aquilo que ela está pressionando, como um esmagador de cana, espreme a cana até sair o último líquido da cana, até ela se transformar em bagaço. Então, a palavra é simples de entender de todos os lados. Você imagina, de frente, pelas costas, do lado direito, do lado esquerdo, você, Paulo disse, de todos os lados na impressão. De cima para baixo, de baixo para cima. Mas ele diz que nós somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Como é que alguém consegue receber pressão e ficar feliz, animado, não desanimado? Como é que alguém consegue receber pressão e continuar sorrindo? Como é que alguém consegue receber pressão e continuar firme? Ele disse, eu sou exemplo disso, disse Paulo. Por que, Paulo? Porque eu sou entregue à morte todo dia. Eu sou perseguido todo dia. Mas em todas essas coisas, Paulo diz,
eu sou mais que vencedor. Mas você está pressionado, mas você é perseguido, mas você é caluniado, mas não consegue me destruir, porque eu sou mais que vencedor. Paulo diz ainda mais, no versículo 9, ele diz: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A Roma tinha dois tipos de ataque. Eles tinham o ataque com flechas, que é um ataque mortal, e eles tinham também umas flechas que eram preparadas para atingir o alvo e não matar, só deixá-lo, como a gente chama, tonto, desconectado, embriagado, meio grogue. Havia flechas em Roma que não era para matar, era para deixar o inimigo tonto, para que eles pudessem levá-lo a Roma e ele ser apresentado ao governador ou ao imperador ou vivo. Quando eles queriam o inimigo sendo pego vivo, eles atacavam com certas flechas que deixavam o inimigo não morto, mas semi-morto. Depois que passava o efeito daquele ataque, daquela flecha, a pessoa ia se recuperando. Por isso que Paulo diz aqui: somos perseguidos, mas não abandonados. Abandonados por quem? Por Deus. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes, aquele soldado que recebia a flechada para ficar, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, sonolento. Às vezes, aquele soldado que eles aplicavam uma flecha só para quebrar o pé, para ele não fugir. Às vezes, aquele soldado que eles atacavam, mas não matavam, às vezes era julgado, e raramente acontecia, mas às vezes eram perdoados por Roma. E eles voltavam para o seu país para prestar serviços a Roma no seu país. Aí Paulo diz: nós somos perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Ele estava lembrando aqui da situação do exército de Roma, como eles trabalhavam, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Na carta dos Coríntios ele diz: eu mortifico a minha carne em prol do Evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo aqui, às vezes a gente deixa a nossa vontade morrer. E isso é interessante, quando a gente deixa as nossas vontades morrer. E eu creio que nesse lugar aqui chamado Rosa Luxemburgo vai acontecer isso. Pessoas dessa localidade vão dizer: não é importante mais eu viver fazendo as minhas vontades. Eu vou deixar morrer as minhas vontades para deixar que Deus viva dentro de mim. Paulo está dizendo isso. Às vezes a gente tem que deixar as nossas vontades morrer para que Cristo viva em mim. A pergunta que eu faço para mim mesmo hoje é: qual a vontade que eu preciso deixar morrer para Cristo habitar em mim? Qual a vontade que eu preciso deixar ser prensada pela presença de Deus para que Cristo seja moldado em mim? O que é que eu preciso fazer para ser mais parecido com Cristo? Versículo 11 diz: pois estamos e vivemos sempre entregues à morte por Jesus, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Perceba, ele estava dizendo: a gente corre risco de morte todo dia para pregar o Evangelho para vocês. A gente sofre perseguição todo dia para pregar o Evangelho para vocês. A gente sofre frequentemente para pregar o Evangelho para vocês. Mas o importante é que Cristo seja formado em vocês. Pois, ele disse: pois eu criei e por isso falei. Paulo não estava falando de coisas da sua própria inteligência. Paulo não estava falando de coisas da sua própria capacidade.
Paulo não estava falando de coisa da sua própria sabedoria. Ele creu em Jesus. Por isso ele estava falando o que está escrito na segunda carta aos Coríntios. Ei, só é liberto, só é salvo, só é transformado aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ei, talvez eu vou aproveitar o ensejo do que ocorreu hoje aqui. Talvez você ou eu olhe para mim e diga: eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu acho que para mim não tem futuro. Eu acho, não, você está enganado. Basta crer que quaisquer situação, basta crer que quaisquer situação o Senhor resolve, faz, opera, realiza por você e em você, como você tenha certeza disto. Meus amados irmãos, Paulo estava falando para a segunda carta aos Coríntios e dizendo: tendo isso para por bem de vocês, a graça que é alcançada em números cada vez maior de pessoas, faça transformação pela graça e pela glória de Deus. Por isso, não desanimemos, por mais que extremamente estejamos desgastados, no nosso interior estamos sendo renovados dia após dia. Aparentemente você parece cansado, aparentemente você parece que vai desistir, aparentemente você parece que vai desanimar, mas todavia, mesmo perseguido, mas não desanimado, mesmo caluniado, imprensado, mas não desistindo, mesmo pensando que vai cair, mas estando de pé, Cristo está renovando você de dentro para fora. Ei, entenda, as pessoas fazem plástica, as pessoas colocam maquiagem, as pessoas colocam filtro no Instagram e no YouTube, aí a aparência muda, o rosto fica mais jovem, as rugas saem, a pessoa fica diferente, talvez com a plástica a pessoa pareça mais jovem, mas é momentâneo, depois precisa fazer outras plásticas, mas o Senhor trabalha não de fora para dentro, como a plástica faz, o Senhor trabalha de dentro para fora, as suas forças são renovadas de dentro para fora. Ei, entenda, eu ouvi uma frase que dizia assim: a árvore não é reconhecida pela sua espessura do caule ou por sua altura. A árvore é reconhecida pelo tamanho das suas raízes. As raízes não aparecem. As raízes estão dentro da terra. As raízes estão em um lugar que a gente não vê. Mas a árvore é reconhecida pela profundeza das suas raízes. Ela se sustenta por aquilo que vem de dentro. Entenda, se você está com as suas raízes firmadas em Deus como a videira verdadeira, você está ligado na videira verdadeira, ligado na videira verdadeira, você não vai ser destruído. Muito pelo contrário, vai ser renovado de dentro para fora. Perceba bem, pois os nossos leves sofrimentos. Mas peraí, a Maria Paulo estava meio doido aqui. Ele disse que o que ele passou foi leve. Tem um texto na sua terceira carta que ele diz: eu fui preso tantas vezes, eu apanhei com açoites, com varas, com chicote, eu levei uma surra que fiquei quase morto, eu tive que fugir por cima do muro em uma cidade para não ser apedrejado. Mas mesmo assim, em outra situação, eu fui apedrejado, fui preso em Jerusalém, fui preso, levado para Roma. Mas ele chama esse sofrimento de leve. Não é possível. Paulo não estava normal do juízo. Hoje, nossos sofrimentos leves e momentâneos. Você sabe quantos anos Paulo ficou preso? De 6 a 8 anos. Como é que é um sofrimento leve e momentâneo? Se ele ficou preso de 6 a 8 anos. Para você ser mais exato, 5 anos tem 60 meses. Calcule por 12. Ele ficou preso 8 anos. E ele disse que é um sofrimento leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Aí às vezes eu, como crente, passo pelo sofrimento e falo: Jesus, o Senhor está me vendo, já faz 2 anos. Paulo passou 8 anos preso e disse que é um sofrimento leve e momentâneo. Levou açoite nas costas, disse que é um sofrimento leve e momentâneo. Levou apedrejado, levou pedra na cara, disse que é um sofrimento leve e momentâneo. Levou chicote, é leve e momentâneo. Mas Paulo, como assim?
Não, é só você levar um pouquinho. Porque sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma eterna glória que pesa mais do que tudo. Ele está dizendo, quanto mais eu sofro, quanto mais eu padeço, quanto mais sou perseguido, quanto mais sou caluniado, quanto mais sou influenciado, quanto mais sou desestimulado, quanto mais tenho que me abater, quanto mais eu sou chicoteado, quanto mais eu sofro ações, quanto mais eu fico algemado na cela, quanto mais me caluniam. Isso gera para mim uma glória que tem um peso, um valor, a importância de tudo isso. É a mesma coisa, tipo, nada. É leve e momentâneo. Só Cristo para dizer um negócio desse. Eu não sei se eu aguentava levar uma sua, ficar preso 8 anos, levar a sua 8 anos e dizer, não, isso é leve e momentâneo. Comparado ao que eu vou receber. Isso é gerado em nós. E se você for analisar, a prata para se tornar uma joia de valor, leva uma temperatura de 1000,55 graus de fogo. O ouro vai a uma temperatura de 588 graus para receber polimento. O bronze vai a uma temperatura de 884 graus,5 para receber um polimento, para ficar mais brilhoso, mais bonito, mais vistoso, mais importante. Paulo estava dizendo isso. Quanto mais eu sofro, mais lá no céu eu vou ganhando benefícios, galardões, garantias, presentes, para quando eu chegar lá, para quando eu combater o bom combate, eu receber de Deus aquilo que foi gerado através do sofrimento que eu sofro aqui. Porque se a prata sofre no fogo, se o ouro sofre no fogo, se o bronze sofre no fogo, para ficar mais bonito, mais belo, mais importante e mais caro, Paulo estava dizendo, eu sofro aqui para ficar mais importante lá. Eu sofro aqui para ganhar um presente maior lá. Eu sofro aqui para o céu me receber lá em festa. Então isso aqui é leve, momentâneo, instantâneo e passa já. Só um crente para dizer isso, irmão Adão. Quando nós, coisa já diz aqui, quando o nosso sofrimento leve, não me engano, estão produzindo uma glória eterna que tem um peso incomparável. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se não vê, e não naquilo que se vê. Não naquilo que é momentâneo, mas naquilo que é eterno. Quando Paulo fala em fixar os olhos, ele fala lembrando de um lançador de tiro ao alvo. Percebe, irmão Luiz, o senhor que já foi um pistoleiro bravo. Brincadeira. Brincadeira. Mas quem já atirou sabe. Quem já atirou sabe. Para você acertar um alvo, dependendo da arma, você precisa fixar o olhar. Dependendo da distância, você precisa fixar o olhar. Os atiradores na Grécia, na primeira Olimpíada, eram aconselhados, irmão Adão, quando fossem atirar uma flecha. Os atiradores hoje são aconselhados a quando vão atirar uma arma mais vendida hoje, que é a pistola, dependendo da distância, você segura a respiração, fixa o olhar, firma o braço e puxa o gatilho. Se você respirar conforme você atira, o alvo pode não ser acertado, a bala pode perder a direção, porque foi descoberto que quando você respira, o seu braço se movimenta de uma forma bem invisível, mas pode sair do alvo. Percebe que quando você respira, normalmente você faz isso aqui, né? Então há um movimento quase que invisível se o braço estiver estendido. Então Paulo está dizendo, fixe os olhos, prenda a respiração, firme o olhar, se ligue no alvo, naquilo que se não vê, quase na luta. Como é que a gente vai fixar os olhos no que não se vê? Porque não estava falando aqui apenas de olhos físicos, mas de olhos espirituais. Minha irmã Elias, hoje você volta para Jesus. E eu não estava sabendo disso.
E a gente chega nesse texto e fixar os olhos. Sai daqui hoje, consciente que nada vai fazer você tirar os olhos de Deus. A calúnia, o que vão dizer, não vai ficar firme na igreja, não. A tentação vai fazer ela voltar a ser o que era. Fixe os olhos em Jesus. Seu foco é Jesus. Seu compromisso é Jesus. Seu alicerce é Jesus. Fixe os olhos naquilo que não se vê. Aí esta tarde a gente sai consciente que qualquer coisa mesmo, nem esposa, nem marido, nem filho, nem parentes, nem conhecidos, nem os amigos, vai nos desfixar o olhar daquele que nos chamou para uma suprema e santa vocação. Eu e você somos chamados para fixar os olhos em Deus. Eu e você somos chamados para focar o nosso compromisso em Deus. Eu e você somos chamados para não tirar os olhos de Deus. Eu e você somos chamados para não perder Jesus de vista. Por isso, não fixe os olhos naquilo que se vê. Não fixe os olhos naquilo que você toca, que você pode enxergar com seus olhos humanos. Mas fixe os olhos naquilo que você não consegue ver com os olhos materiais, mas enxerga perfeitamente com os olhos espirituais. Eu lembrei de uma música, eu vou cantar só um pedacinho dela, não vou me prolongar. Ele é da harpa. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A colheita nossa que se aproxima, do verão todos já todos. Levantai, levantai vossos olhos para o salão de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Está voltando aqui buscar o povo seu. Mas os dias de Noé estão pegando, sem ter o grandioso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o salão de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Levantai o olho que é o Senhor para morrer. Também o coração endurecendo, mas as caras estão caindo. Levantai, levantai vossos olhos para o salão de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Mas a educação vem dela, pois a igreja Cristo levará. Figueira branca e folha de primavera, levantai vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o salão de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Levantai, levantai vossos olhos para o salão de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se parar. Glória a Deus. Deixa eu dar um conselho aos irmãos que eu já dei lá em 7 casas. Há uma cultura dos judeus, irmão Luiz, que aplausos para os homens, irmão Adão, é aqui, na sua frente. Aplausos para Jesus é aqui. Para os homens, os judeus aplaudem assim. Para Jesus aplaude aqui. Por quê? Porque Deus está acima de todos e de todos. Então você está em cima, aplauso para ele é aqui. Parabéns para você, um aplauso para qualquer homem, para qualquer mulher é aqui. Não. Entendeu? Então, exatamente. Mas quando nós vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir? Agora eu estou sabendo. Quantos vocês estão felizes pela nossa irmã Elia de ter voltado para Jesus? Diga amém! Glória a Deus. Vamos orar?
Amanhã estaremos aqui às 15 horas e 30 minutos. Pai, estamos aqui, Senhor, gratos a Ti por tudo que aconteceu. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada irmão que está aqui esta noite, essa tarde. Pai, irmã Maria, irmão Adão, a minha esposa, Eliette, irmão Luiz. Pai eterno, que nós possamos voltar amanhã, Pai. Firma, Senhor, Eliette nos teus caminhos. Tira o desejo da bebida, do cigarro. Pai, liberta ela por completo, Pai. Transforma esta vida, Pai, em nome de Jesus, e que ela possa influenciar para que seu esposo, sua sogra e outras pessoas retornem para Ti, em nome de Jesus. Amém. Do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, o seu endereço, em nome de Jesus. E você diz, você diz, você diz. Até amanhã, se Deus quiser nos abençoe.